E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de aquecimento para o nosso evento, a aventura na robótica com inteligência artificial. Seja muito bem-vindo. Nessa jornada de aquecimento, eu quero deixar você bem aquecido, você bem motivado para você participar da nossa aventura, que é um antigo workshop maker, mas é um evento diferente que eu vou trazer mais projetos. A aventura na internet das coisas, robótica e inteligência artificial é um evento 100% online e 100% gratuito, que você pode fazer a sua inscrição clicando no link abaixo. Gustavo, quando é que vai acontecer? Vai acontecer do dia 18 ao dia 24 de setembro. E você pode participar desse evento tendo apenas uma conexão com a internet. Não paga nada. Neste evento, eu vou estar trazendo um mapa de como desenvolver cada projeto de robótica com inteligência artificial. E eu vou trazer especificamente, nesse evento de setembro, 5 projetos de robótica: robô com inteligência artificial, robô humanoide, robô tanque, robô carrinho com inteligência artificial e 2 robôs carrinhos com controle remoto, radiofrequência e Wi-Fi. Enfim, se você quer desenvolver robótica com inteligência artificial usando Arduino, ESP32 e Raspberry Pi, aqui é o local certo. Então já vou deixar aqui o aviso para você do nosso evento A Aventura na robótica com inteligência artificial. Então, clica aí no link e faça a sua inscrição. Garanta a sua inscrição. Coloca o seu melhor e-mail. Coloque o seu melhor e-mail e entra também no nosso grupo da WhatsApp. Que eu vou colocar aqui. Faça sua inscrição. Coloca. Aí eu vou colocar aqui, ó, e-mail e segundo grupo de WhatsApp. Gustavo, por que é importante o e-mail? Porque no e-mail eu vou enviar conteúdos estratégicos de quando começar o evento. Ou seja, o link das aulas eu vou enviar pelo e-mail. E o grupo do WhatsApp, Gustavo, é um grupo para você estar mais perto de mim, estar mais perto dos outros makers, né? Dos outros makers. Então, você quer fazer alguma pergunta, você quer tirar alguma dúvida, aí você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e vai conversar comigo, vai fazer sua pergunta, vai trocar ideias, enfim, é muito massa, né? Então, é, eu gosto muito de conversar, né? Gosto muito de saber, porque assim, eu gravo vídeos aqui, tô aqui do outro lado da câmera e muitas vezes eu não sei como é a sua vida. Mas se você perguntar, gravar um áudio, aí eu já vou, poxa, aquele fulano que comenta nos vídeos, que conversa comigo lá no YouTube. Puxa, então assim é massa, né? Então realmente a gente fica muito próximo. Então faça a sua inscrição, use o seu melhor e-mail e use aqui o seu WhatsApp para entrar no grupo. Lembrando que o evento é de 18 a 24 de setembro de 2023, tá? E nesse evento eu vou fazer as aulas ao vivo às 10 horas da noite. Gustavo, mas eu não estou disponível nesse horário. Eu coloquei nesse horário porque muitas pessoas voltam do trabalho, os filhos já estão dormindo, então é um horário que muitas pessoas conseguem acompanhar. Mas se você não puder, você não tem problema. Basta você assistir a gravação. As aulas ficam gravadas, tá? Então, não se preocupa, as aulas ficam gravadas. Outra vez importante que eu quero dar também é o seguinte: nessas aulas, eu vou aqui estar trazendo 3 aulas, né? Onde a aula um eu vou mostrar como qualquer pessoa leiga, deixa eu diminuir aqui, né? Pronto. Quando qualquer pessoa leiga consegue desenvolver robótica com IA. Então, talvez você diga assim para mim, Gustavo, você sabe muito, Gustavo. Tem pessoas que dizem assim, Gustavo, se eu ficar 1000 degraus abaixo de você, tá bom, mas é, basta você saber o passo a passo que eu vou te mostrar aqui que você vai saber fazer também. Não é nada de outro mundo, tá? Eu que tive que ralar, né? Então, nessa aula um eu passei 2 anos e meio
Eu vou mostrar aqui a você que eu passei 2 anos e meio quase 3 anos para desenvolver realmente o robô com inteligência artificial. Hoje em dia eu melhoro, mas minha jornada do zero até realmente desenvolver foi em 2 anos e meio. Mas você não precisa passar isso, basta você seguir meus passos, né? Então, na aula 2 eu vou mostrar a minha história, eu vou mostrar as características das ferramentas de computação em nuvem para desenvolver o robô com inteligência artificial, né? Então, vale muito a pena você participar. Na aula 2, eu vou mostrar oportunidades profissionais do robô com IA. Então, ó, não sei se você assistiu à nossa jornada de aquecimento, né? Se você tá aqui, né, no vídeo 1, na verdade essa é a jornada de aquecimento, mas se você já assistiu alguma outra jornada, eu sempre falo dessas oportunidades, né? E, e nessa jornada aqui de aquecimento eu vou falar de 5 oportunidades, tá? Que eu também vou falar na aula 2, mas na aula 2 eu falo de forma mais detalhada. Mas vale muito a pena você participar da aula 2, né? Porque eu vou estar trazendo essas oportunidades de forma mais específica. Mas agora, nos próximos vídeos, né? Eu vou estar trazendo essas oportunidades, tá? E quais são elas? E aqui, né, na verdade, aqui, ó, 5 oportunidades profissionais do robô com IA. Quais são elas? Vou dar um spoiler aqui, né? Se você está até agora no vídeo é porque realmente você está interessado. Então, 5 oportunidades. Você ser um maker, você fazer por hobby, você ser um programador 4.0, você ser um professor e você desenvolver sua escola de robótica. Essas oportunidades eu desfruto hoje, tá? Então, vale muito a pena você saber quais são as oportunidades que a partir de amanhã eu vou estar trazendo a oportunidade 1 aqui. Na aula 3 eu vou trazer a ementa, vou trazer lista de recursos, mais lógica de programação, mais ementa do curso 4.0. Então, se você não sabe, eu estou desenvolvendo a versão 4.0 do curso e eu vou estar trazendo a lista de recursos, lógica de programação, vou estar trazendo tudo para você. Então, vale muito a pena você participar do workshop, tá? Enfim, tá aqui o evento, já falei para você, mas vamos agora falar da Revolução 4.0. Então, Gustavo, por que eu devo participar? Por que eu devo aprender a desenvolver robótica com inteligência artificial? Então, vou colocar agora aqui, né? Vou colocar aqui a Revolução 4.0. Eu vou colocar a seguinte pergunta: por que devo aprender a desenvolver robótica com IA? Por que você deve aprender a desenvolver robótica com IA, né? IA é, coloca aqui, inteligência artificial. Então, por que você deve aprender a desenvolver robótica com inteligência artificial? Para responder essa pergunta, eu preciso falar para você das 4 revoluções, onde a quarta é a que nós estamos vivendo, obviamente. Então, deixa eu mostrar para você que a primeira revolução industrial, aí teve a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né? Então, primeiramente, por quê? Você acompanhando aqui o raciocínio, você vai ter essa resposta. Vamos lá, não sei se você conhece, mas a primeira revolução industrial, ela, vou colocar aqui, ó, teve como sua grande característica a substituição da força humana e tração animal pela força do vapor. Então, não sei se você sabe, na primeira revolução, ela aconteceu, né? Ela sucedeu uma grande, com a grande característica onde as pessoas, a fábrica, a indústria usava de forma, assim, 100% usava tração animal e força humana. Então, se você
quisesse transportar um objeto de um lugar para o outro, você usava as pessoas para carregarem as coisas. Você usava os bois, né? Até hoje, em alguns lugares do mundo, do Brasil, principalmente no agronegócio, usa tração animal. Então, você usava animal para tudo. Sendo que o homem descobriu a força do vapor. Gustavo, como é que é a força do vapor? Não sei se você conhece, mas na panela de pressão, não sei se você já, obviamente você já viu alguém na sua casa fazendo feijão, você já deve ter esquentado água na sua casa. E quando você esquenta a água, essa água ela ferve, chega em 100 graus, a água passa para o estado de vapor. Esse vapor, ele ganha velocidade, ganha energia cinética, que é a energia de movimento. E essa energia de movimento é capaz, obviamente, de mover as coisas quando entra em contato com outras coisas. E aí por isso que você vê, por exemplo, na panela de pressão, ali a tampa se mexendo. Foi isso que a indústria usou. A indústria enchia uma caldeira ali de água, esquentava, essa água chegava em 100 graus, passava para mudava de líquido para vapor, esse vapor ele se movimentava. E tem um detalhe, cada vez mais aquecido esse vapor, porque, por exemplo, quando chega em 100 graus, transforma em vapor. Mas você pode ter vapor a 100 graus, você pode ter um vapor a 150 graus, você pode ter um vapor a 200, 300, 400 graus. E aí, na indústria, você tem essa nomenclatura, vapor de baixa, de média, de alta, de super alta pressão. Cada vez mais que o vapor é aquecido, as suas moléculas ficam aquecidas e ganham velocidade. Essa velocidade, ela é convertida, né, quando toca, né, em outro objeto, em movimento. E esse movimento, esse vapor em movimento, ele move as pás de uma turbina. E essa turbina está conectada, por exemplo, numa bomba, no eixo de uma bomba, e a bomba pode bombear líquidos, né? E aí você, enfim, tem várias aplicações na indústria, depois você pode pesquisar. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que teve essa substituição. E qual foi o impacto nos trabalhadores? Trabalhadores. Eles precisaram se requalificar. Eu vou colocar aqui muito pouco, para você ter uma escala de intensidade. Então, por exemplo, ele carregava as coisas, ele usava sua força humana, mas agora eles precisavam estudar para saber como aquecer a água, saber qual é o material que vai ser usado como combustível para aquecer a água e essa água ela se transformar em vapor. Enfim, os trabalhadores precisaram se requalificar. Muitos do que executavam trabalho braçal, eles não executavam mais. Se eles quisessem continuar trabalhando, era necessário se requalificar. Mais grave isso aqui. Eles precisaram se requalificar muito pouco. Por quê? Porque o trabalho para eles ainda continuou sendo braçal. Eles só precisavam entender mais ou menos que não podia tocar ali no combustível que estava aquecido, no vapor aquecido. Então ele precisou um pouco de conhecimento, mas o que ele ia fazer em si, na prática, de pegar o carvão, de jogar lá, de pegar o combustível, qualquer que seja ele, jogar lá para aquecer a água, o trabalho em si era de baixa qualificação, né? Essa foi a primeira revolução industrial. Chegamos na segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela veio, né? E ela não substituiu a força do vapor, porque o vapor existe até hoje nas indústrias. Mas ela veio com o surgimento da eletricidade. Eletricidade. Então, a eletricidade, ela, ela possibilitou muitas coisas, né? A gente não consegue nem imaginar como é o mundo agora, no século XXI, 2023, sem eletricidade. Você usa a eletricidade para deixar os alimentos refrigerados. Você usa a eletricidade para ter internet.
Você usa a eletricidade para trabalhar de casa, se você trabalha, para ligar o computador, para acessar o Google. Você usa internet, eletricidade, né? Você usa a eletricidade para assistir a televisão, para passar sua roupa com ferro. Enfim, a eletricidade ela está em todos os lugares da nossa vida na sociedade moderna. Então, a eletricidade foi uma das grandes invenções da humanidade. E essa eletricidade, ela possibilitou, vou colocar aqui, possibilitou a automação, automação do processo. E automação, entenda-se, eu vou colocar aqui controle não, acho automação do processo, né? Não é colocar controle do processo, um termo mais técnico, mas vamos deixar aqui automação. Então, perceba que se antes o ser humano precisava fazer todo um trabalho braçal para executar um serviço, veio a primeira revolução. Aí tem a força do vapor, mas ainda ele precisava chegar lá e jogar, né, o combustível, ou que seja na para aquecer a água, e a água gerar vapor, e o vapor ser usado como energia cinética, força do movimento. Mas agora eu tenho uma nova opção, que é a eletricidade. E a eletricidade, ela possibilita a automação do processo. Então, resumindo, se eu quisesse agora a distância de uma casa de controle e comando dentro da indústria, de longe, ó, apertar um botão, eu posso ligar uma bomba. Imagina você dentro da sua casa. Se antes você precisava de uma lareira, do fogo para iluminar a casa, com a lâmpada e com o interruptor, apenas um botão eu ligo a lâmpada. Apenas um botão eu ligo um motor elétrico. Apenas um botão eu faço diversas coisas. Então, isso me possibilitou fazer automação, ter quadros, painéis que me possibilitassem controlar o meu processo à distância. Então, a eletricidade ela deu essa possibilidade. E qual foi o impacto? O impacto nos trabalhadores. O impacto nos trabalhadores foi que eles precisaram se qualificar. Sendo que tem uma característica. Ele precisava se qualificar, vou colocar aqui, muito pouco, eu vou precisar de uma qualificação média, né? Intensidade média. Por quê? Porque mexer com a eletricidade é muito diferente do que mexer com vapor. Tenho certeza que provavelmente você já deve ter levado uma queimadura, seja de qual seja o grau. Mas você já deve ter levado queimadura. E você está aqui vivo. Mas a maioria das pessoas que levam um choque elétrico morreram. A maioria. Por que, Gustavo? Porque quando a corrente atravessa o corpo do ser humano, promove danos irreversíveis, principalmente ao coração. Né? Atinge principalmente o coração, onde tem uma parada cardíaca, a pessoa morre. Por que eu estou falando isso? Porque mexer com a eletricidade exige maior qualificação. Então, os trabalhadores, na segunda Revolução Industrial, eles precisaram estudar mais. Eles precisaram se qualificar mais. Eles precisaram, antes de manusear a eletricidade, antes de conectar os cabos dos motores, antes de montar os painéis ali, antes de fazer todo o sistema elétrico, eles precisaram estudar mais. Então, isso quem não estudou mais, quem não procurou se qualificar, ou morreu, foi trabalhar sem se qualificar e morreu, ou, não é, muitas pessoas até hoje morrem de choque elétrico, ou não teve espaço no mercado de trabalho. Né? E eu falo que muitas pessoas morreram, por quê? Porque as leis que existem hoje para proteger o trabalhador, elas não existiam. Elas passaram a existir com os acidentes, com as mortes, com as tragédias. Então, hoje em dia, se você não for qualificado em uma lei, por exemplo, quero trabalhar com eletricidade, se você não tiver NR10, você nem trabalha. Então é muito importante se qualificar.
E aqui, perceba que a qualificação foi aumentando. Na terceira revolução industrial, foi caracterizado pelo surgimento da computação. Então perceba que teve o surgimento da eletricidade e agora tem o surgimento da computação. E a computação, não sei se você conhece a história dos computadores, não é o objetivo desse vídeo falar da história dos computadores, mas surgiu na guerra. O exército, ele para criar cálculos balísticos, não é? Ou seja, cálculos para a guerra. Você sabe que na guerra você precisa ser rápido, e na guerra se executam muitos cálculos, principalmente para um alvo atingir, ou melhor, um míssil, um projétil atingir um alvo, você precisa executar cálculos para cair no alvo correto, né? Então não sei se você já brincou de batalha naval no papel, mas enfim, guerra exige muito cálculo. E a velocidade dos cálculos pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma guerra por parte de um exército. E o exército, ele criou, criou um meio, uma máquina que executasse cálculos. E essa máquina foi chamada de computador. Por quê? Porque computava cálculos. E é interessante que quando foi criada, né, essa primeira computação, o primeiro computador, ele era do tamanho gigante, assim. Pense uma sala bem grande. Pronto. O nome desse computador foi um ENIAC, né? E o ENIAC ele foi criado para executar cálculos. E é interessante que, à medida que os computadores, né, que a computação, que foi evoluindo, os computadores foi reduzindo de tamanho, né? Até ter um celular como esse que faz tudo, né? Então você tem a evolução. Mas dentro dessa evolução, né? Primeiro, o que é que a computação possibilitou? Possibilitou possibilitou os cálculos, cálculos matemáticos em altas velocidades. Resumindo, é isso. O que é que o computador faz? Computa. Pronto, é isso. Ele computa, processa, ele executa cálculos. Então, se você, eu estudei na faculdade, nessa formada em engenharia eletrônica, e teve uma disciplina chamada processamento digital, né, de sinais, enfim, onde trabalha com dados. No fringir de ovos, o computador está executando cálculos matemáticos, sendo que são milhões de cálculos matemáticos. Então, quando você digita, abre um programa no computador, tem milhões de cálculos matemáticos sendo executados naquele momento. Quando você pede para o computador fazer alguma coisa, tem milhões de cálculos matemáticos sendo executados a uma velocidade de milhões de instruções, bilhões de instruções por segundo. E cada vez essa velocidade vai aumentando. Então, possibilitou os cálculos matemáticos em alta velocidade. Sendo que esses computadores, né, para você fazer um computador, qual foi o impacto nos trabalhadores? Impacto nos trabalhadores. Eles precisaram se qualificar muito, né? Então, eu vou colocar aqui baixa, média e alta. Então aqui não adianta você saber da eletricidade, você precisava saber da eletrônica também. Surgiu a computação, você precisava saber mexer nos computadores, precisava entender como é que o computador funciona. Então os trabalhadores precisaram se adaptar. É interessante que aqui nesse meu livro, não é Faça um Robô com Inteligência Artificial, eu coloquei aqui ó, mais 7 oportunidades. É interessante que inclusive na aventura eu vou falar como você pode adquirir, né, a versão digital desse livro, né? Eu vou falar para você. Mas a alfabetização há 20 anos, ou seja, lá para 2001, nos anos 2000,
Saber mexer no computador era a nova alfabetização. Você saber ligar no computador, você saber acessar a internet, você saber usar o computador. Os trabalhadores precisavam estudar mais, não é? Ah, vou fazer um site, vou fazer isso. Então, precisavam estudar mais. Então, perceba que à medida que as revoluções vão aumentando, a tecnologia vai sendo inserida e eu vou precisar cada vez trabalhar mais. Ou, desculpa, trabalhar mais não, se qualificar mais. Então, o impacto nos trabalhadores é sempre para eles estudarem mais, buscarem mais conhecimento, se qualificarem mais. Então, hoje em dia, perceba, qualquer loja, mercado de bairro, qualquer que seja ele, tem um computador lá. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você não sabe mexer no computador, você não trabalha em lugar nenhum. A terceira revolução industrial já passou. Isso não é nem exigido nos currículos mais. Saber mexer no computador, saber ligar no computador. As empresas colocavam isso nos currículos antes. Hoje elas não colocam mais. Mas não é porque não precisa mais. É porque ficou tão básico que se você não souber fazer, você não entra no mercado de trabalho. Então essa foi o impacto da terceira revolução industrial. Inclusive, perceba que se você está tendo acesso a esse vídeo aqui, é porque você sabe mexer de alguma forma em alguma máquina computacional, seja no celular, seja no computador, tá? E a quarta revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo? A quarta revolução industrial, ela está vindo, né? Não sei se você percebeu, mas com a internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Surgimento da IoT, IA e robótica. Por isso que aqui no canal eu falo muito. Internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Se você não tiver inserido, você vai ficar realmente fora de tudo que está acontecendo no mercado. O que é que a IoT, IA e robótica nos possibilitou? Eu vou colocar aqui ou nos possibilita, né? Eu vou colocar assim, possibilita a rápida geração, análise e automação, automação de processos. Então, a IoT e a robótica, ela possibilita a coleta rápida de dados pela internet das coisas, a análise dos dados pela inteligência artificial e a rápida resposta, ou seja, a automação de processos, né? Vou colocar aqui em grande escala. E isso é feito em grande escala. Então, o grande benefício da quarta revolução industrial é que você consegue fazer uma malha fechada, ou seja, gerar o dado, analisar o dado e fazer com que esse dado, essa informação, né, você faz análise dos dados gerados pela internet das coisas e você já consegue agir de forma rápida por meio da robótica. E quando eu falo robótica, é automação de processo. Você consegue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a luminosidade de um ambiente está baixa, aí quem é que vai detectar essa luminosidade? Dispositivos de IoT. Vai enviar dados. Quem é que vai analisar? A inteligência artificial, os softwares de computação em nuvem e vai voltar com a informação para o poste controlar a luminosidade. Se for dimerizável, controla a luminosidade. E se for acender ou apagar, acende ou apaga. E isso é feito para inúmeros processos. Tem carros autônomos, né, onde muita computação embarcada é feita em loco, ali, por conta da necessidade, mas é usada a IoT, é usada a IA, é usada a automação de processos. Enfim, tem uma gama de possibilidades. Gustavo, e qual é o impacto nos trabalhadores? Impacto nos trabalhadores. O impacto nos trabalhadores é, eles precisam se qualificar. Eu vou colocar muito, muito. Por quê? E aqui eu vou responder o porquê. Primeiro, eles precisam
aprender programação. Então perceba que na terceira revolução industrial, quando os computadores surgiram, eu não precisava aprender, o trabalhador não precisou aprender a programar. Por quê? Porque era o momento onde os computadores estavam surgindo e a necessidade daquele momento era que os trabalhadores soubessem usar o computador. Sendo que nós estamos vivendo hoje numa fase onde a necessidade é programar. Programar. Então, se há 20 anos, eu lembro que eu fiz um curso básico de computação, se há 20 anos, a nova alfabetização, lá para os anos 2000, a nova alfabetização era saber mexer no computador, 20 anos depois, ou seja, hoje, 2023, a nova alfabetização é saber programar. Então, o impacto nos trabalhadores foi justamente esse. Eles precisam aprender programação. Precisam programar computadores. Precisam aprender uma nova linguagem de programação. E não sei se você sabe, mas programar é você orientar e fazer com que o computador execute um procedimento. E hoje é fundamental você saber programar. Você saber orientar o computador. Você saber fazer um código para o computador. Então, assim, essa é a grande, vamos dizer assim, é a grande alfabetização da quarta revolução industrial. Se você não souber programar, você está fora. Resumindo, é isso. E se você aprender programação, né? Aprender programação com robótica e IA, algumas oportunidades nesse mundão da IoT e a robótica, nessa quarta revolução, nessa grande onda, vai surgir para você. Tá? E eu vou falar aqui, tem várias oportunidades que você pode ter, mas eu vou falar aqui de 5 oportunidades. Né? Inclusive, eu fiz até um folder com várias oportunidades da Revolução 4.0. Né? Que esse folder eu vou compartilhar com quem participar da aventura, compartilhar um PDF com você. Eu imprimi para ter aqui do meu lado, né? Para eu ficar sempre olhando para ele. Mas enfim, precisa aprender programação com robótica e IA. E abre, quando se você aprender, abre 5 oportunidades profissionais. 5 oportunidades profissionais, né? Então, eu vou falar dessas oportunidades nos próximos 5 vídeos. E eu espero que você, né? Eu espero que você esteja presente. Gustavo, quais são essas oportunidades? Né? Ó, oportunidade 1, oportunidade 2, oportunidade 3, oportunidade 4, oportunidade 5. A oportunidade 1 é você ser um maker, ou seja, você saber fazer. A oportunidade 2 é você fazer por hobby. A oportunidade 3 é você ser um programador. A oportunidade 4 é você ser um professor. E a oportunidade 5 é você ter uma escola de robótica no seu bairro. E você pode pensar, Gustavo, como é que eu faço para ser um maker? Como é que eu faço? Eu quero ser um maker do robô com IA. Como é que eu faço, Gustavo, para saber fazer o robô com IA? Eu vou te falar na oportunidade 1, ou seja, amanhã. Amanhã eu te falo aqui. Se você está assistindo esse vídeo, obviamente agora, né? No dia 11 de setembro. Mas se você está assistindo depois, você já deve ter, né? Que é aí que eu já publiquei o vídeo. Mas a oportunidade 1, maker do robô com IA. A oportunidade 2, você fazer por hobby. Quais são os benefícios do hobby? Eu vou mostrar a você como fazer por hobby. Oportunidade 3, ser um programador 4.0. Oportunidade 4, ser um professor. Ou seja, ser um programador você pode trabalhar em várias empresas. Né? Eu vou mostrar aqui como me preparar para as empresas me contratarem. Eu vou falar aqui. Ser um professor. Como ser um professor? Como desenvolver projetos e ensinar para os meus alunos? Eu vou mostrar aqui. Professor de robótica, né? Professor de Arduino. Escola de robótica. Como desenvolver uma escola de robótica
com objetivo social, com objetivo de ter um negócio. Como fazer isso? Então, nessas 5 oportunidades, nesses próximos 5 vídeos, eu vou estar falando para você. Então, não perca, tá? Só recapitulando, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso evento, a Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. É um evento, né, que é 100% online e 100% gratuito. Ou seja, não precisa pagar nada. Quando vai acontecer? Do dia 18 ao dia 24 de setembro. E você vai precisar usar o seu e-mail, né, para se inscrever e entrar no nosso grupo do WhatsApp para estar informado. Esse evento vai ser composto de 3 aulas. Aula 1, como qualquer pessoa leiga consegue desenvolver robótica com IA. Aula 2, 5 oportunidades profissionais do robô com IA. E aula 3, lista de recursos, mais lógica de programação, mais ementa do curso, né? Esse curso aqui é o Laboratório de Robótica, né? Curso Laboratório de Robótica com IA. Então, se você quer aprender a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial, aqui é o lugar certo. Nesse evento eu vou te mostrar os primeiros passos, tá bom? Muito obrigado. Eu te espero amanhã na oportunidade 1. Como você ser um maker do robô com IA. Te espero lá.